Salve, salve! Fagner Borges aqui, hoje para conversar com você sobre o dia de 3 horas. Eu quero te mostrar como é que você pode usar o seu emprego como um trampolim e ter muito mais tempo para sua família. E aí eu te pergunto, você tem tempo para sua família? Bom, segundo uma pesquisa do SPC Brasil, o Sistema de Informações da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL, eles fizeram uma pesquisa que foi realizada com mais ou menos 600 pessoas e mostraram que 7 em cada 10 brasileiros associa felicidade com ter mais tempo com a sua família. E aí eu te pergunto, você tem tido tempo para sua família? E tem uma outra pesquisa interessante também. A Cato fez uma pesquisa em 2017 com mais de 3 mil participantes e mostrou que 6 em cada 10 brasileiros não passa tempo suficiente com a sua família. Agora a gente tem uma antítese aí, né? Bom, se 7 em cada 10 brasileiros associa felicidade com mais tempo com a família e 6 em cada 10 brasileiros não passa tempo suficiente com a sua família, boa parte dos brasileiros não devem estar felizes. E se você é uma dessas pessoas, provavelmente então você está hoje no lugar certo, porque o que eu vou te mostrar aqui vai te ajudar bastante a mudar esse panorama, mudar esse visual, isso que está acontecendo na sua vida hoje. Bom, nessa pesquisa da Cato, dos homens que responderam à pesquisa, quase um terço dele queria passear mais, ou seja, viver mais coisas, viajar mais, curtir mais a vida. Um em cada 4 queria ter estado mais presente em momentos importantes dos filhos. E 1 em cada 5 participaria mais da educação dos seus filhos se tivesse a oportunidade. E você? Como tá para você esses quesitos? Você tá passeando tanto que gostaria? Você queria ter estado mais presente nos momentos importantes da sua família, dos seus filhos? E você queria ter participado mais da educação dos seus filhos? Bom, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso aqui hoje. O que eu te digo é, os homens têm se afastado do mercado de trabalho para cuidar dos filhos. Essa pesquisa da Cato revelou que tem aumentado a tendência dos homens de deixar o mercado de trabalho para ficar em casa e de 2014 para cá teve um aumento de 15% nesse número. Já é um bom começo, não é mesmo? Bom, a sua jornada de trabalho é cansativa? Você tem que acordar cedo, mesmo quando está extremamente estressado e cansado. Você se vê obrigado a fazer hora extra para ganhar mais. E mesmo que você esteja ganhando bem, você percebe que as contas só aumentam. Você se sente aprisionado como um robô, sem saber como sair desse ritmo. E você principalmente trabalha com o que não gosta. Bom, tem uma pesquisa da ISMA Brasil que mostra que 7 em cada 10 brasileiros são infelizes no trabalho. Provavelmente, estatisticamente falando, você deve ser uma dessas pessoas. Senão você não estaria aqui comigo. E mais, essas mesmas pessoas têm medo de chegar ao final da vida e perceber que não fez o que queria, que não viveu a vida que queria viver. E eu preciso te dizer, eu também passei por isso. Mas eu diria que foi uma forma um pouquinho diferente no começo e depois as coisas mudaram. O meu pai era bancário. Ele trabalhava muito, 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 muito pesado. Durante toda a minha infância, até os meus 12 anos, meu pai tinha essa rotina estressante, cansativa, e eu vi ele durante muito tempo reclamando do trabalho, reclamando da vida, estressado. A gente praticamente não teve ele por perto durante toda a nossa infância. Eu simplesmente não tinha meu pai. Eu via o meu pai final de semana e quando ele levava a gente, quando ele buscava, na verdade, a gente no colégio. Ele pegava e tirava o horário de almoço para pegar a gente no colégio, era o horário que eu via meu pai. Normalmente ele chegava, eu já estava quase na hora de dormir, e ele saía bem cedo quando eu ainda estava dormindo. E aí, a gente eu via meu pai pelos cantos reclamando que não gostava do trabalho, que ele fazia aquilo por a gente, que ele tinha que se dedicar para poder dar uma boa vida pra gente. Mas o que eu me lembro é que eu não queria. Sabe? Eu sentia como se eu fosse um preso para ele, sabe? Como por essa questão de ele falar que que ele tinha que trabalhar para poder dar uma vida boa, eu pensava que, mas eu não quero isso, eu quero só meu pai aqui junto de mim. E aí eu me esforçava ao máximo para poder fazer com que aquele esforço que ele estava fazendo, que eu percebia que ele estava fazendo, valesse a pena. Então eu estudei bastante.
eu me formei em publicidade e propaganda, fiz pós-graduação em comunicação pública, mas eu queria algo diferente, eu não queria ter a vida que meu pai tinha, mesmo querendo que todo o esforço dele tivesse valido a pena. Mas por mais que eu admirasse muito o meu pai, o esforço dele, eu não queria que os meus filhos, que as pessoas que eu amava passassem pelo mesmo que eu passei. Na minha cabeça de criança era não ter o meu pai por perto. Então eu comecei a fazer coisas diferentes, buscando formas de ter mais liberdade. E aí eu empreendi. Assim que eu formei, eu e meu irmão nos tornamos sócios de um bar e lava-jato, a gente comprou um bar e lava-jato em sociedade e a gente quebrou. Em 10 meses a gente quebrou muito. Mas mesmo assim eu aprendi muito naquela época. E eu cheguei a pensar que ser empreendedor não era pra mim. Eu trabalhava de sol a sol, de domingo a domingo e não tinha vida. Eu falei, cara, não é isso. Empreender não é pra mim, eu não quero ter essa vida cansativa. Eu fui empreender para ter um estilo de vida diferente, eu acabei trabalhando mais do que como funcionário. E aí eu resolvi, então, prestei um concurso e fui nomeado no concurso da Assembleia Legislativa em 2008, depois de esperar 2 anos. Então, assim que a gente estava quase quebrando, eu prestei o concurso, passei, mas eu levei quase 3 anos. Foram 2 anos e 8 meses, 9 meses por aí, para ser nomeado. E nesse período eu tive que me virar para poder me sustentar e me reerguer. Então eu cheguei a trabalhar como vendedor de brinquedo, trabalhei em gráfica, trabalhei em agência de propaganda, ou seja, eu fiz o que eu podia para conseguir me manter até eu ser nomeado no concurso público. E quando eu fui nomeado, a minha vida já estava mais estabilizada. Eu já tinha conseguido me recuperar daquele tombo que eu tomei tentando empreender e eu já estava bem melhor, vivendo uma vida já próxima do que eu buscava para mim. Depois disso, então, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar em paralelo na internet. Então, depois que 4 meses dentro da Assembleia, eu já não estava feliz. Sabe quando você acorda de manhã sem querer acordar? Sabe aqueles momentos que você olha e fala assim, caramba, eu podia passar o dia inteiro na cama, eu queria passar o dia inteiro na cama. Eu não era feliz, eu vivia estressado, sem saber direito o que eu se eu tava, o que eu estava fazendo ali, se ia causar algum impacto, eu queria causar um impacto no mundo, eu queria fazer algo diferente, eu queria ser mais livre, eu queria não precisar pedir autorização para ir ao médico ou para fazer qualquer coisa que eu queria ser independente. Então, eu comecei a trabalhar em paralelo para a internet, pensando como uma segunda alternativa, como uma possibilidade de eu realmente ter aquele estilo de vida que eu sonhava. E eu percebi que talvez aquele primeiro empreendimento que eu passei não era realmente a melhor forma de se empreender. Quando eu comecei a estudar a internet, quando eu comecei a ver como funciona o mercado, eu percebi uma série de oportunidades que eram realizadas através da internet para empreender que no mercado tradicional, como eu tinha tentado empreender, não era possível. E aí, depois de um tempo trabalhando em paralelo, depois que eu preparei o meu colchão financeiro, eu larguei o meu cargo de chefia na Assembleia Legislativa em dezembro de 2013. E nesse momento, os meus pais, os meus amigos, os meus chefes, todo mundo me criticou e falou que eu era maluco de deixar um cargo de chefia na Assembleia, que não era fácil de se conseguir para me aventurar na internet. Então, desde 2014, eu passei a viver somente desse mercado, do mercado de internet, depois que eu criei o método que eu uso e que eu passei a ensinar para as pessoas. Então, a partir daquele momento eu falei, agora eu sou livre. Agora eu tenho a vida que eu quero, agora eu posso ter a liberdade de morar onde eu quiser, de fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. Eu sou o dono da minha vida. Isso fez toda a diferença para mim e é isso que eu quero te mostrar como aconteceu para que você siga, caso você queira, os meus passos nesse projeto e possa também viver esse estilo de vida que eu vivo hoje. Bom, algumas formas de como eu consegui fazer isso aí, você vai aprender aqui hoje. Então eu vou te mostrar as 4 competências que eu desenvolvi para sair do meu emprego e ganhar dinheiro na internet e trabalhar apenas 3 horas por dia. Então, eu usei o meu emprego, o meu cargo público, o meu salário ali como um trampolim, mais o mercado digital. Então, eu usei esse investimento, esse dinheiro que eu tinha para usar a internet como um trampolim e hoje eu posso trabalhar 3 horas por dia
muitas vezes até menos. Bom, eu vou te mostrar também quais são as vantagens do mercado digital, por que você deve trabalhar na internet. Eu vou te mostrar 3 formas de você ganhar dinheiro na internet e dedicar 3 horas de trabalho em casa, tendo mais tempo para a família ou onde você preferir, tendo qualidade de vida e vivendo com liberdade de morar em qualquer lugar do mundo que tenha uma conexão de internet. Eu ainda vou te mostrar 2 técnicas de trampolim para abrir o seu próprio negócio de forma segura e sustentável, sem precisar largar o seu emprego, fazendo tudo em paralelo. E, por último, eu quero trazer uma surpresa que eu preparei para você aqui no final, então fica comigo que você não vai se arrepender e você vai ter a sua vida de uma vez por todas agora, você vai ter uma perspectiva do que você pode fazer para mudar o seu destino e viver e fazer da forma como você sempre quis. Bom, primeira coisa então, como que eu consegui usar o meu trabalho como trampolim para passar a trabalhar na internet usando apenas 3 horas do meu dia? Eu atribuo isso às 4 competências que eu desenvolvi, que elas também são aplicadas por outros diversos empreendedores de referência, que são a competência pessoal, a competência interpessoal, a competência produtiva e a competência financeira. E eu vou passar por cada uma delas aqui com você hoje nessa apresentação. A primeira competência, a competência pessoal, é o seguinte: você deve desenvolver a sua competência, conhecer você mesmo e melhorar a sua mentalidade. Ou seja, se você tem uma competência, se você tem as competências, as suas habilidades e você corrige a sua mentalidade, tira a mentalidade destrutiva, você tem a possibilidade de conquistar tudo o que você quiser. Ou seja, a sua competência menos a mentalidade destrutiva é igual a conquistar tudo o que você quer. Já dizia o Robert Steven Kaplan, que é um professor de Harvard, estudioso, referenciado nas associações de contabilidade dos Estados Unidos, e ele falava o seguinte: executivos bem-sucedidos devem ser capazes de listar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. A partir do momento que você se conhece, fica muito mais fácil de você usar suas qualidades ao seu favor e tornar as coisas muito mais fáceis de se conquistar. Bom, então, para desenvolver a sua competência pessoal, eu quero que você reflita sobre alguns pontos. Eu vou te passar alguns pontos aqui, eu quero que agora você reflita junto comigo. Tudo bem? Vamos lá. Por que você não dá passos para repensar a sua forma de trabalho e ter mais flexibilidade de tempos? Como assim, Fagner? Você já parou para pensar formas diferentes que você poderia fazer para você trabalhar diferente e ter mais tempo e mais flexibilidade no seu trabalho, no seu dia a dia? Começa a refletir sobre isso. Pensa quais são as possibilidades. Coloca o seu cérebro para trabalhar para você e não contra você, como normalmente a gente faz e a gente foi educado a fazer. Beleza? Aí eu te pergunto, o que te impede de buscar alternativas paralelas, coisas diferentes? Normalmente a gente fica tão bitolado em encontrar uma forma de aumentar o nosso salário que a gente esquece de pensar em formas da gente complementar a nossa renda de maneiras diferentes, seja com uma renda extra, seja com uma renda passiva através de investimentos. Então eu te pergunto, o que te impede de buscar essas alternativas paralelas? E por último, o que te impede de tomar uma atitude diferente? Que tal se você tomasse uma atitude diferente e começasse a pensar nessas alternativas? Começar a colocar a sua mente para encontrar respostas para você. E aí, o grande desafio é: a gente normalmente foi educado para ter crenças assassinas da liberdade, coisas que fazem com que a gente só se afaste da liberdade ao invés de alcançar ela. E aqui eu vou passar algumas crenças para você e você vai ver, vai entender um pouquinho mais sobre o que eu estou dizendo quando eu falo sobre a competência pessoal. Primeira crença está relacionada ao complexo de vítima. A gente foi educado a conseguir as coisas chorando, desde pequeno. Quando você era pequeno, você queria leite, você chorava. Você queria fazer xixi, cocô, você chorava. Qualquer coisa que você queria, você chorava. E desde pequeno a gente foi recompensado por isso. Então, quando a gente chorava, a gente conseguia as coisas. A gente chorava, a gente conseguia as coisas. O que aconteceu? O nosso cérebro, o nosso subconsciente, entendeu que chorar, ou seja, reclamar, é a forma da gente conseguir as coisas. E aí, quando a gente cresce, a gente começa a reclamar de tudo. A gente reclama do governo, a gente reclama do chefe, a gente reclama da economia, a gente reclama de
tudo que você imaginar, porque a gente inconscientemente acredita que reclamando as coisas vão se resolver, porque foi assim que aconteceu quando a gente era pequeno. Só que você já sabe que só reclamar não resolve nada. Não adianta ir lá no Facebook e postar mensagens bonitinhas contra o governo, que o governo não vai melhorar por isso. O que a gente precisa é de ação. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é corrigir esse complexo de vítima. Você só vai alcançar os resultados que você quer alcançar a partir do momento que você assumir para você a responsabilidade sobre os seus resultados. Então, se você quer ganhar mais, você tem que assumir a responsabilidade. Bom, eu quero ganhar mais e eu vou correr atrás de ganhar mais. Vou buscar alternativas financeiras, vou buscar formas de empreender, vou estudar, ou seja, você precisa assumir as rédeas da sua vida. Segunda crença que assassina a sua liberdade é a mentalidade de escassez. O que eu quero dizer com mentalidade de escassez? Basicamente é o seguinte: a gente foi educado a achar que para alguém ganhar, outra pessoa precisa perder. Ou seja, para eu ganhar dinheiro, uma pessoa precisa perder dinheiro. E na verdade não é assim. Dá para a gente ter um ganha-ganha. Existe uma mentalidade que a gente chama de mentalidade de abundância, que acredita que os recursos não são escassos e que a gente pode ter todos ao mesmo tempo. Não é os pobres não existem porque existem os ricos. Os pobres existem pela forma como eles pensam e pela forma como eles agem perante os desafios da vida. O dinheiro, ele nada mais é do que uma moeda de circulação. Não tem como criar dinheiro. O dinheiro vai mudando de mãos. Então, se eu tenho dinheiro, vou lá, compro um sapato, a pessoa que vendeu o sapato agora tem dinheiro. E aí, ela pode vir e comprar algo de mim. Por exemplo, digamos que eu vendesse celular. Ela vinha, comprava um celular, o dinheiro só está circulando. Mas, na verdade, ele continua existindo. Então, a gente precisa corrigir essa mentalidade de escassez. A gente precisa pensar no ganha-ganha. Pensar em formas de ajudar as pessoas para que, dessa forma, nós sejamos ajudados. Então, quando você tem uma mentalidade de abundância, você consegue crescer sem prejudicar outras pessoas. Muito pelo contrário, você entende que para você ganhar, você precisa gerar valor. Esse é um dos pontos mais importantes para mim. Então, a partir de agora, eu te convido a pensar como eu posso gerar valor para as outras pessoas para que assim eu consiga crescer na vida. Se você hoje tem o seu emprego, é porque você gera valor para a sua empresa. A partir do momento que você deixa de gerar valor para a empresa, você deixa de ganhar dinheiro. Concorda comigo? Então, vamos começar a pensar, deixar de pensar que para existir rico precisa existir pobre, deixar de pensar que para você ganhar dinheiro você precisa passar a perna em alguém e vamos começar a pensar na mentalidade de abundância. Dá para todos nós vivermos bem e alcançarmos bons resultados. Beleza? Uma outra crença muito forte que prejudica muito as pessoas é pensar que isso não é para mim. Toda vez que você vê algo, então você quer alguma coisa, você olha para aquilo e fala, isso não é para mim, ou eu não tenho dinheiro para isso, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro. Você está falando para o seu cérebro que ele não deve pensar naquelas coisas. E aí ele começa a afastar aquilo ali. A partir do momento que você corrige isso, e ao invés de você falar, isso não é para mim, você fala, como eu posso ter isso, como eu posso viver isso, como eu posso fazer tal e tal coisa, o seu cérebro começa a buscar respostas para você. Existe um mecanismo nosso chamado de atenção seletiva, é um mecanismo cerebral, que ele busca no ambiente informações que respondem às coisas que são importantes para você. Então, a partir do momento que você tem uma mentalidade de abundância e você começa a buscar respostas para os seus desafios e respostas de forma positiva, ao invés de bloquear a sua criatividade, o seu cérebro começa a buscar essas respostas no meio ambiente e vai te ajudar a alcançar esses resultados que você busca, beleza? Então a partir de agora você vai substituir as frases eu não tenho dinheiro, isso não é para mim, eu não posso isso, você vai substituir por como eu posso fazer isso, como eu posso comprar isso, o que eu posso fazer para ter isso aqui. E aí você vai deixar que o seu cérebro trabalhe para você encontrando as respostas, beleza? Bom, além de conhecer as suas qualidades e os seus defeitos, você deve entender por que se sente vulnerável à pressão social. Talvez falta autoconfiança, ou então acha questões não resolvidas com seus pais, o que leva o sujeito a tentar agradar os outros. Esse daí também é uma frase do Robert, e eu te digo, tudo o que nós somos são reflexos da programação que a gente teve desde que nasceu.
Então, o que você precisa fazer para mudar os seus resultados é mudar a sua programação mental. Bom, algumas dicas para você, tá? Primeira coisa, tenha modelos de referência. Como assim? Tenha pessoas que você admira e que você usa como referência na hora de tomar decisões. Então, por exemplo, você tem algum desafio que você tem pela frente e você não sabe como decidir, pergunta, como fulano faria isso? Por exemplo, uma das minhas referências é o Steve Jobs. Então, se eu estou passando por algum desafio, eu penso, como que o Steve Jobs resolveria essa questão? Que decisão que ele tomaria aqui? Comece a observar, a estudar pessoas de sucesso, pessoas que podem ser referência para alcançar o que você quer alcançar. Um exercício que eu te convido a fazer é olhar para a pessoa mais bem-sucedida do seu mercado. Olha para a vida dela e pensa, essa é a vida que eu quero ter para mim? Quando eu fiz isso, eu descobri que eu não queria ser servidor público pro resto da minha vida. Eu olhei para os meus chefes e falei, cara, não é essa vida que eu quero para mim. Eu olhei para o cargo máximo que tinha na Assembleia, que um servidor público poderia alcançar, era o cargo de diretor geral. E eu olhava para a vida do meu diretor geral e falava, cara, eu não quero isso para mim, não é essa vida que eu quero. E a partir desse momento eu percebi que eu precisava mudar de carreira, que eu precisava buscar alternativas. E aí eu comecei a buscar referências de pessoas com as quais eu queria parecer, pessoas que tinham o estilo de vida que eu gostaria de ter. E aí comecei a seguir, a ler sobre essas pessoas, a conversar com essas pessoas e as coisas foram mudando. Então eu te convido a fazer o mesmo. Então, solicita a ajuda dessas pessoas sempre que possível. Conviva com pessoas que agregam valor para você, pessoas que te ajudam, pessoas que podem transformar a sua vida de alguma forma. Comece a filtrar os conteúdos e os noticiários negativos que você tem acesso. Então, por exemplo, o nosso cérebro, ele absorve todo quanto é tipo de informação que a gente tem. Se você absorve o tempo inteiro informações negativas, o que vai acontecer? Você vai começar a se tornar uma pessoa negativa. Se eu vejo todo dia no jornal que o mundo, a criminalidade está muito alta, que as pessoas são ruins, que só existe bandido, o que eu vou pensar? Eu vou pensar que todas as pessoas são assim. Eu vou ficar com medo de sair na rua, eu vou viver com medo de viver. E se você muda as coisas que as informações que você tem ali contato, você começa a observar coisas que vão, na verdade, te agregar valor e te fazer ter resultados melhores, você começa a se tornar uma pessoa muito melhor e vai ter muito menos medo de viver a vida, você vai viver muito mais. Um grande exemplo disso foi quando eu tenho mais ou menos uns 4 anos que eu não assisto jornal, eu não assisto noticiário. Eu fico sabendo das coisas porque as pessoas me contam, os amigos conversam, às vezes estou em algum lugar e as pessoas falam essas notícias ruins que a gente tem muito contato no Brasil, né? E o que acontece? A minha vida passou a ser muito melhor, eu passei a ter muito mais prazer de acordar de manhã, muito mais vontade de viver, porque eu percebi que existem pessoas boas, que na verdade a maioria das pessoas são pessoas boas. Tá? E se eu seguisse ouvindo esses noticiários, acompanhando essas coisas, coisas que simplesmente não agregam valor para mim, não fazem diferença na minha vida. O que me adianta saber que fulano foi assassinado não sei onde, por não sei quem? Não vai mudar nada na minha vida. O que vai me adiantar saber que o governo roubou sei lá quantos milhões de reais do fundo de aposentadoria da Caixa, sei lá. Cara, isso não vai mudar nada na minha vida, não vai fazer diferença na minha rotina, não vai mudar nada na minha vida. Então, para que eu vou ficar enchendo a minha cabeça com essas informações que não tem necessidade? Eu te convido a fazer um teste a partir de agora. Faz o seguinte, passa 7 dias sem assistir telejornal. Tá? E se você quiser saber das notícias, é até uma boa coisa para você puxar conversa com as pessoas. Então aproveita para puxar conversa com as pessoas e perguntar, o que está acontecendo, como é que está o dia, você está sabendo quais são as novidades, as notícias do dia e tal. Aproveita isso para você ficar sabendo das coisas. Mas evita notícias ruins, principalmente no começo do dia. Evita ler o jornal logo de manhã. Tá? Aproveita a sua manhã para fazer as coisas que mais te geram resultado e que fazem com que você tenha um dia muito melhor. Se você começa o dia com o pé direito, as chances de você ter um dia muito bom vão ser muito melhores, beleza? Outra dica para você, procure grupos de autoconhecimento, pessoas que estão envolvidas com se autoconhecer,
treinamentos, cursos, livros, coisas que vão te ajudar a se autoconhecer, a se melhorar. As pessoas, eu vi uma frase de um amigo meu esse tempo atrás, ele falou o seguinte: se as pessoas soubessem o quanto elas se auto-atrapalham, elas dariam muito mais valor na autoajuda. Então, ao invés de se auto-atrapalhar, se autoajude. Leia livros de autoajuda, faça cursos, treinamentos de autoconhecimento. Isso vão te tornar uma pessoa muito melhor, muito mais otimista, muito mais decidida e você vai aprender a superar muito mais as suas necessidades. Eu tô lendo um livro que chama Felicidade Autêntica e ele fala que as pessoas mais positivas são mais felizes. São pessoas que conquistam mais coisas na vida. Então eu te convido a isso. Comece a buscar o autoconhecimento, comece a buscar o otimismo, a ter mais contato com esses treinamentos e essas pessoas que trabalham com autoconhecimento, que isso vai valer muito a pena para você. Passe por processo de autoconhecimento, busca terapias de hipnose, hipnoterapia, busca terapia de EFT, até um psicólogo, se for o caso, mas começa a se autoconhecer, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Uma vez na faculdade, meu professor recomendou, falou que todo publicitário deveria ter um psicólogo. E eu acrescento, eu acho que todas as pessoas deveriam ter um psicólogo com quem conversar, um profissional com quem conversar. Seja um psicólogo, seja um terapeuta de FT, seja um terapeuta de qualquer coisa, mas alguém com quem você possa se abrir e se autoconhecer. Pessoas para te instigar a conhecer mais sobre você mesmo. Isso faz muita diferença e eu ouvi esse professor naquela época e eu agradeço até hoje por ter procurado esse tipo de coisa para me autoconhecer e melhorar a minha forma de encarar a mim mesmo e de encarar o mundo. Beleza? Bom, a situação é a seguinte: se você não precisa de conselho, você não está produzindo nada, você está parado, você não está crescendo. Certo? Então, se hoje você acha que você é autossuficiente, é porque você não está procurando crescimento, você não está procurando ser alguém melhor. Bom, terminamos aqui a competência pessoal, agora vamos para a competência interpessoal. A competência interpessoal é a capacidade de você se relacionar eficazmente com as pessoas. Quando você se torna quando você desenvolve a sua competência interpessoal, você consegue se relacionar melhor e assim conseguir melhores resultados. Afinal, nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade. A tecnologia vai reinventar o negócio, mas as relações humanas continuará sendo a chave para o sucesso. Essa é uma frase do Stephen Covey, ele é um dos grandes escritores do mundo, ele escreveu o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é um livro incrível e essa frase resume bem o que a gente quer falar aqui dentro das competências interpessoais. Então eu te peço que reflita. Você já pensou em negociar com o seu chefe a sua jornada de trabalho? Já pensou? Talvez, aí normalmente a gente já pensa, nunca que ele vai querer, não sei o que. Cara, um aluno meu uma vez, eu falo sobre isso no meu treinamento avançado. E esse aluno aplicou lá, né, as técnicas que eu falei para ele, e ele começou a trabalhar, se não me engano, 2 dias na semana de casa, simplesmente porque ele teve a iniciativa de conversar com o chefe e propor essa possibilidade. Então, antes de você bloquear qualquer ideia, começa a refletir sobre isso. Como que eu poderia fazer para mudar a minha jornada de trabalho? O que eu poderia fazer? Quais são os tipos de coisas que eu poderia fazer para melhorar, para mudar a minha jornada de trabalho? Será que dava para eu trabalhar, por exemplo, uma tarde em casa? Ou será que dava para eu fazer algo diferente? Será que eu dava para eu produzir mais em menos tempo? Comece a refletir sobre isso. Reflita também como você se posiciona com relação aos pedidos de hora extra que você não quer fazer. Então, toda vez que o seu chefe te pede uma hora extra, você simplesmente aceita? Como é que funciona isso? Como é que você se posiciona quanto a isso? Você mostra para ele o que você pode fazer para não precisar fazer hora extra? Ou você é mais produtivo? Sabe uma coisa que eu percebi? Quando eu trabalhava na agência de publicidade, a gente fazia muita hora extra mesmo. Mas sabe o que é mais impressionante? Eu percebi que na maior parte do meu horário de trabalho,
eu não produzia. Eu passava o dia olhando vídeo no YouTube, eu passava o dia vendo blogs, porque na publicidade a gente fala que isso ajuda na criatividade, né? Então eu passava o dia ocupando o meu tempo e aí acabava que eu precisava fazer hora extra porque as atividades que precisavam ser concluídas não tinham sido concluídas a tempo, aparecia alguma coisa de última hora e tinha que ser feita. E aí eu te pergunto, você realmente é produtivo durante o seu período de trabalho? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, eu quero te fazer mais uma pergunta. Você já elaborou alguma estratégia de ganha-ganha para você oferecer para sua empresa que vai te permitir ter mais flexibilidade de tempo para você pensar no seu próprio negócio? Alguma coisa que faria com que tanto você ganhasse mais tempo, quanto a sua empresa ganhasse mais, fosse melhor para ela, você produzisse mais. Pois é, às vezes a gente fica pensando só na quantidade de horas que a gente quer trabalhar, mas o empresário, ele pensa em números, ele pensa em quanto resultado você gera para a empresa. E a partir do momento que você gera mais resultado, não importa quantas horas você trabalha, importa o resultado que você gera, porque no final é isso que vai fazer a diferença lá na empresa que você trabalha. E aí eu te pergunto também, você já pensou em apresentar uma proposta a alguém que tenha competência que você precisa para montar seu negócio e usar o seu emprego como trampolim? Propor alguma coisa para um sócio, um parceiro, alguém que tem alguma característica, alguma qualidade que talvez você não tenha ou que talvez você não possa executar nesse momento, mas que pode acelerar a montagem do seu negócio para que você tenha a liberdade que você busca, para que você tenha aquilo que você quer alcançar? Bom, o desafio é, provavelmente, quando eu te fiz essas perguntas, várias coisas apareceram na sua cabeça. Vários pensamentos, várias objeções que a gente chama que são coisas que falam assim, ah, isso não vai funcionar por isso, por isso, por isso. Afinal, o nosso cérebro, lembra que ele trabalha sempre pensando... O nosso cérebro é preguiçoso pra caramba. Ele trabalha pensando em formas dele não trabalhar. Então, dele não melhorar, dele não sair da zona de conforto. Então, provavelmente apareceu várias dessas perguntas aí na sua cabeça. Bom, e aí o desafio é a dificuldade em gerar resultados que dependam de relações humanas. E aí, isso tem a ver com, ah, mas eu sou muito tímido, ah, eu tenho medo de incomodar meu chefe, eu tenho medo de incomodar outras pessoas, ah, eu tenho dificuldade em me comunicar, em me vender, eu não tenho feeling para compreender a mensagem do outro, eu não consigo ler a pessoa, saber o que ela está pensando. E aí eu te convido a desenvolver isso aí. Então, como é que você pode se desenvolver? Como é que você pode resolver esses desafios da timidez, do medo de incomodar, da dificuldade? Ah, eu não gosto de vender, eu não sei vender. Bom, eu te digo que todo mundo precisa aprender a vender, tá? Porque se você está empregado hoje é porque você conseguiu se vender como alguém competente. Então, em algum momento da sua vida você teve que vender. Você teve que vender para sua esposa, para ela acreditar que você era um bom partido. Ou você teve que se vender para os seus amigos para eles acreditarem que você era uma boa companhia. O tempo inteiro você precisa se vender, então você precisa desenvolver essa habilidade de comunicação, essa habilidade de transformar, de vender ideias, de transformar as pessoas ao seu redor, o ambiente que você está inserido. E aí eu quero te dar algumas dicas. Primeira coisa, desenvolve e treina a competência pessoal. Por quê? Porque a competência pessoal digamos, é o alicerce. Tudo faz parte de como você se relaciona com você mesmo. A partir do momento que você passa a se conhecer, a melhorar as suas habilidades internas, a melhorar o seu desenvolvimento interno, você começa também a se relacionar melhor com as outras pessoas. Fica muito mais fácil de você se colocar no lugar das outras pessoas. Você precisa se desenvolver, treinar a sua comunicação, a sua habilidade de negociação, a sua habilidade de persuasão. Então busca livros e treinamentos sobre o assunto, que vão te mostrar como utilizar gatilhos mentais, que vão te mostrar como negociar qualquer coisa com qualquer pessoa, como vender uma ideia, esse tipo de coisa. Que mais? Desenvolva a sua iniciativa para estabelecer a relação, se comunicar com as outras pessoas. Como é que eu posso me comunicar? Tem muitos treinamentos de relacionamento, de relações, para você se relacionar com um parceiro, com uma pessoa, e essas mesmas técnicas que esses sedutores usam, essas pessoas que trabalham com sedução usam,
podem ser usadas também no ambiente profissional, para você conseguir as coisas com as outras pessoas. Um livro que eu recomendo muito que você leia várias e várias vezes é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse livro é fantástico e gera uma mudança de pensamento, de forma de encarar as pessoas, de conseguir as coisas com as pessoas de forma muito simples, muito óbvia, mas que faz toda a diferença na sua vida. Aprenda também como resolver conflitos de forma eficaz. Às vezes uma simples palavra, uma forma diferente de você abordar, ao invés de você bater de frente, você procurar concordar com a pessoa e mostrar para ela uma forma diferente de ver, pode fazer toda a diferença para você resolver um conflito. Então começa a buscar, estudar mais sobre isso. Começa a estudar como que você pode gerar soluções criativas para os problemas, pensar de forma diferente, fazer as perguntas certas, estudar um pouco sobre coaching ou sobre formas de se perguntar, de fazer perguntas poderosas, pode fazer toda a diferença para você. E, principalmente, aprenda a se colocar no lugar do outro, a entender como essa outra pessoa pensa, se colocar no lugar dela, que isso vai fazer muita diferença para você. Bom, terceira competência, competência produtiva. Como é que funciona? O que é isso, né? A competência produtiva é você ter eficácia nas suas tarefas. Quando você consegue fazer as coisas de forma muito mais rápida, mais eficiente, mais eficaz, você aumenta o seu resultado e você aproveita melhor o seu tempo. Então, se você quiser ter mais eficácia, é só você aumentar o seu resultado e aproveitar melhor o seu tempo. Simples assim. Vamos lá. Frase do Thomas Edison, grande inventor da história mundial. Estar ocupado nem sempre significa trabalho de verdade. Concordo plenamente com ele. O objetivo de todo trabalho é a produção, a conquista. Para qualquer um desses objetivos deve haver previsão, sistematização, planejamento, inteligência e propósito honesto, assim como transpiração. Parecer estar fazendo não é fazer. A gente é mestre em parecer estar fazendo, tá? A gente é mestre em se ocupar ao invés de ser produtivo. A gente passa o dia inteiro ocupado, mas quando chega no final do dia a gente vai ver, a gente não fez nada que gerasse resultado. Então eu te convido a mudar isso. Começa a se perguntar, eu estou sendo ocupado ou eu estou sendo produtivo? Reflita. De que forma você utiliza suas horas dentro e fora da empresa? O que você faz? Como é que é seu dia a dia? Você faz as coisas que dão mais resultado ou você apenas se ocupa? Se eu fosse listar aqui 10 atividades que você faz no seu dia, essas atividades seriam atividades que estão gerando resultado para você e para sua empresa, ou são atividades que estão simplesmente ocupando o seu tempo, mas que não vão gerar resultado no final das contas? Você percebe as horas desperdiçadas? Você percebe o tempo que você fica ocioso? A sua carga horária, o quanto você trabalha, é adequado para o quanto você produz? Reflete um pouquinho sobre isso. Você acredita que você consegue produzir mais em menos tempo? Você sabe quanto de resultado você é capaz de gerar em relação ao tempo que você se predispõe? Quanto tempo você pode reservar para pensar e executar o seu negócio em paralelo ao seu emprego? O que você acha? E aí eu te digo, na verdade, o desafio são as dificuldades com produtividade. Quer ver? Procrastinação de tarefas, a gente sempre deixa para fazer na última hora as coisas, tá? Fica procrastinando, fica deixando para depois, vai pegando as atividades que são mais fáceis, que são mais simples, ao invés de enfrentar logo as buchas, os abacaxis que a gente tem para resolver. A gente passa muito tempo ocioso em Facebook, WhatsApp, lendo e-mail e, cara, olha só, não existe ser multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? Na verdade, eu diria até multifoco, né? Você não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. E quando você começa a fazer uma coisa, eu estou fazendo minha atividade aqui, eu paro para ver o WhatsApp, a hora que eu volto para a atividade eu perco muito tempo. Então, existe até vários testes sobre isso, tem um vídeo meu no YouTube que fala sobre essa questão de ser multitarefa.
que eu convido depois que você assista para que você faça o teste que eu proponho lá e veja o quanto você perde tempo no seu dia a dia. Quando você começa a fazer uma coisa e para, como ler e-mail, como atender telefone, como responder o WhatsApp, como ver Facebook, quando você faz isso, às vezes até só responder um pedido de um amigo ou um pedido do chefe, quando você faz isso, você simplesmente dobra o tempo que você levaria para fazer uma atividade, você dobra ele. Então, ao invés de você levar, por exemplo, 10 minutos, você vai levar 20 só porque você para entre uma atividade e outra. Faz o teste que eu proponho nesse vídeo, depois assiste esse vídeo do YouTube lá, que você vai ver como é que é essa questão da produtividade, você ser mais produtivo. Quando você não tem foco, quando você não se concentra, você acaba perdendo muito tempo. Faz lá, assiste esse vídeo lá, faz lá esse teste que você vai ver a diferença que vai fazer a partir do momento que você começar a se focar em começar e terminar uma atividade por vez, tá? E uma outra dificuldade, outro desafio que a gente tem é que a maioria das pessoas não definem as prioridades. E aí eu te pergunto, você define as suas prioridades? Você sabe o que é prioridade para você? Você sabe quais são os seus objetivos? Onde você quer chegar? Quais são os caminhos que você precisa percorrer? Normalmente as pessoas não sabem. E aí eu trago as minhas dicas aqui para você. Primeira coisa, tenha tempos curtos para resolver as suas tarefas. Então, por exemplo, se você tem uma tarefa ali para resolver, coloca prazos muito curtos, tá? Agora eu vou falar para você sobre uma coisa que você vai entender por que é importante você colocar tempos curtos nas tarefas. Então segura aí, é uma das dicas que eu quero te dar para você alcançar melhores resultados. Segura que eu vou falar sobre isso. Mas tenha tempos curtos, 25 minutos, 50 minutos para fazer uma atividade, executa ela ali e coloca prazo também mais curto. Então se eu poderia fazer uma atividade em 30 dias, eu vou jogar para fazer essa atividade em 5 dias. Você vai ver que eu vou executar da mesma forma, ela vai ser bem feita do mesmo jeito. Ou então, quebra em subatividades, tá? Planeja previamente as suas prioridades e quebra essas atividades em atividades menores, porque assim você acaba não enchendo a sua cabeça com várias coisas e acaba não executando nada, não fazendo nada. Diga não para as distrações. Ao invés de você ficar fazendo Facebook, lendo e-mail, vendo WhatsApp, desativa todo tipo de notificação que você tiver no seu celular, no seu computador, para que você tenha agenda, tá? Se você não faz a sua agenda, as outras pessoas vão fazer da sua agenda a agenda delas. Então, assim, você vai responder no tempo das outras pessoas e não no seu tempo. Tira as distrações, corta a notificação de e-mail, de WhatsApp, de qualquer coisa, desativa do seu celular, desativa do seu computador, para que você tenha o horário certo para responder e-mail, para ver o WhatsApp, para acessar o Facebook ou qualquer outro desses aplicativos de rede social, tá? E use o tempo de qualidade para pensar e executar as estratégias para o seu novo negócio. Então separa um tempo no seu dia a dia para que você possa fazer algo em paralelo, conseguir uma renda extra, construir algo que vai te tirar dessa vida hoje que te incomoda, que te faz infeliz. Beleza? Bom, quarta competência, a competência financeira. O que é a competência financeira? É simplesmente fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. Isso é muito simples, é muito básico e a gente deveria aprender nas escolas, mas infelizmente nós não fomos educados a colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. A gente foi educado em vender as nossas horas para poder ganhar dinheiro. E tempo é a única coisa que você não consegue comprar de volta. Então, quando você coloca o dinheiro para trabalhar para você, você está fazendo com que você ganhe mais tempo para viver a sua vida. Já dizia Machado de Assis, dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. Vamos aprender agora o que a gente faz com o dinheiro. Primeira coisa, reflita. Você tem controle sobre seus gastos? Você sabe quanto você gasta no mês? Com o que você gasta? Qual é o percentual disso nas suas contas? Você investe mais em ativos ou em passivos? E aí, para você responder essa pergunta, eu preciso te explicar, claro, o que é um ativo e o que é um passivo. Ativo é tudo aquilo que te gera dinheiro. Então, por exemplo, tesouro direto te gera dinheiro,
Um imóvel que você aluga te gera dinheiro. Então, coisas que você ter um ativo é você ter o dinheiro para trabalhando para você. O seu dinheiro gerando mais dinheiro. Você não precisa estar ali trabalhando para estar ganhando dinheiro. Beleza? Isso é onde os investidores atuam. Existem os passivos. São aquelas coisas que te consomem dinheiro. Por exemplo, o seu carro é um passivo. A sua casa própria onde você mora é um passivo, uma vez que você tem IPTU e tem uma série de contas que você precisa pagar da casa onde você mora. Então, atualmente, você tem investido mais em ativos ou em passivos? Se hoje você não está conseguindo juntar dinheiro, você simplesmente não consegue ter a liberdade que você gostaria, provavelmente eu arrisco dizer que você investe mais em passivos do que em ativos. Você já pensou em investir em um negócio que te gere renda passiva? Ou seja, algo em que você coloca o seu dinheiro para trabalhar e o dinheiro entra ali mês a mês, independente do que você está fazendo? Você já pensou em construir renda passiva? Você já pensou numa estratégia de construir um pote financeiro para investir no seu novo negócio? Ou seja, separar 5, 10, 20%, não sei quantos por cento você conseguiria, mas separar um percentual do que você ganha hoje para você investir no seu novo negócio. Você já pensou em fazer isso? Tá? E tem uma máxima que eu aprendi com os livros que eu já li sobre finanças pessoais e que eu comecei a colocar em prática e deu muito certo, foi de me pagar primeiro. Antes de pagar qualquer conta, antes de fazer qualquer coisa, eu separo o dinheiro desse pote financeiro. Então, digamos que eu fosse investir 10% do meu negócio, eu investiria primeiro nele para depois me preocupar com as contas. A partir do momento que você investe em ativos, que você começa a corrigir as suas finanças, chega um momento em que você vai estar investindo muito mais do que você esperava. Para você ter uma ideia, quando eu assumi a Assembleia, eu cheguei a investir 50% do meu rendimento mensal. Por quê? O meu salário aumentava, mas eu não aumentava o meu custo de vida, eu não aumentava os meus passivos, eu continuei vivendo no mesmo padrão. Então, quanto mais aumentava o meu salário, quanto mais aumentava o meu ganho, mais dinheiro eu conseguia investir. Com isso, eu conseguia acelerar muito o meu trampolim. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O grande desafio das pessoas, quando eu falo em colocar o dinheiro para trabalhar, quando eu falo em ter liberdade financeira, em desenvolver a competência financeira, o principal desafio que aparece é a dificuldade de lidar com as finanças. E aí vem, eu não sei para onde vai o meu dinheiro, sempre o que eu ganho empata com quanto que eu gasto, e isso é um grande problema, e aí a gente precisa corrigir. Provavelmente você está com muito passivo, muita coisa na sua casa que simplesmente só te gasta dinheiro e não te agrega nada. Sente preso e obrigado a fazer horas extras, isso é um ponto muito comum e você precisa corrigir isso. Tem formas de você aproveitar o seu tempo extra e ganhar muito mais do que você ganharia fazendo hora extra. Você normalmente não sabe como investir o seu dinheiro e compra bens e produtos que consomem as suas finanças, ou seja, compra passivos. E aí eu tenho algumas dicas para você para resolver essas questões, como é que você pode melhorar. Primeira dica, investir em um negócio que te gera renda passiva. E aí eu quero falar para você aqui sobre o mercado de afiliados, mas antes de eu falar sobre o mercado de afiliados, tem outras coisas que você precisa saber. Então, outra dica que eu te dou, compra somente à vista. Então, quero comprar uma coisa, comprar à vista. Fagner, eu não tenho dinheiro para comprar à vista, então não compra. Se você não tem o dinheiro para comprar à vista, é porque não está na hora de você ter isso que você quer, tá? Por quê? Quando você parcela, quando você compra algo a prazo, o que você está fazendo é você está dando o seu dinheiro para outra pessoa financiar o estilo de vida que você quer ter. E aí você vai pagar mais caro. Ah, Fagner, mas é 10 vezes sem juros. Chega lá e oferece para comprar à vista. Se não der desconto, você pode comprar a prazo, mas você precisa ter todo o dinheiro que você pagaria à vista, você precisa ter ele na sua conta. Por quê? Porque aí você vai colocar esse dinheiro para render e vai pagar as parcelas com esse dinheiro, enquanto ele está rendendo. Assim, você vai ganhar mais, o produto vai sair mais barato do que ele sairia se você comprasse à vista. Uma vez que você comprou parcelado e você deixou o dinheiro rendendo, você acabou ganhando um pouco de dinheiro nesse processo, tá?
Limita os seus gastos do cartão de crédito à quantidade de dinheiro que você tem na conta. Simples assim. Saiba para onde o seu dinheiro está indo e se pague primeiro. Então, coloca primeiro o dinheiro no seu pote financeiro para você estruturar o seu novo negócio. Depois, você paga as suas contas, depois você faz tudo. Sabe por quê? É muito mais difícil dever outra pessoa do que dever você mesmo. Se você deixa para se pagar depois, nunca vai sobrar dinheiro para você. Então, primeiro você coloca o seu dinheiro do pote financeiro, depois você faz as outras coisas. Eu tenho, e por último, né, busque renda extra. Eu tenho 2 vídeos, na verdade eu tenho vários vídeos no meu canal que eu te recomendo assistir, mas nesse caso aqui eu vou te dar 2 principais para você assistir. Um deles é onde eu falo como conquistar o seu primeiro milhão, ou como eu fiz para conquistar o meu primeiro milhão. E eu também tenho um outro vídeo que é uma palestra do Roberto Navarro no evento que eu fiz, no Freesider Meeting. Roberto Navarro, a palestra dele é O Segredo da Mente Milionária. E você, se você entrar no meu canal do YouTube, é um dos nossos vídeos mais assistidos e a palestra é fantástica. Recomendo que você assista. O Roberto Navarro, para mim, é uma das principais referências do mercado hoje sobre investimentos e sobre finanças. Beleza? Então assista esses 2 vídeos que você vai adorar. Eu tenho certeza que vão te ajudar a melhorar e muito a sua competência financeira. Bom, antes de te mostrar então 3 formas de ganhar dinheiro na internet, você precisa saber quais são as vantagens desse mercado. Eu vou te mostrar um pouco aqui sobre essa questão, como que você pode conseguir renda extra através do mercado digital. Beleza? Bom, por que então trabalhar na internet pode te levar a produzir um dia inteiro de trabalho em 3 horas? É isso que eu vou te mostrar aqui agora, como é que eu fiz para viver isso aí, para trabalhar 3 horas por dia e gerar muito mais resultado do que eu gerava quando eu trabalhava na Assembleia. Ganhar muito mais do que eu ganhava quando eu trabalhava lá. Bom, o mercado digital é um mercado que está bastante aquecido e tem a tendência de ficar ainda melhor. Para você ter uma ideia, esse instituto brasileiro fez uma análise no mercado e levantou que investimento em publicidade no mercado online brasileiro foi maior que 11,8 bilhões em 2016 e tem uma previsão de 14,8 bilhões em 2017. Ou seja, o nosso mercado tradicional, o mercado brasileiro, está em recessão, a economia está caindo e os últimos anos têm sido recordes e recordes na internet. Eu tenho vários amigos, inclusive o meu próprio negócio. Ano passado a gente dobrou de tamanho, na verdade a gente quase quadruplicou de tamanho no ano passado, a nossa empresa, e enquanto o 2016 foi o pior ano do mercado brasileiro nos últimos anos, ou seja, a maior parte das empresas fecharam, aumentou taxa de desemprego, uma série de coisas, e a gente estava contratando e crescendo o faturamento. Bom, para quem quer se dar bem, mesmo na crise, para você ter uma ideia, esse mesmo instituto fez uma pesquisa e mostrou que no Reino Unido, quando a economia despencou em 2009, o investimento na internet cresceu em 4,2%. Ou seja, o mercado tradicional estava caindo, estava em recessão e o mercado digital estava subindo. E o mercado digital brasileiro tem crescido numa velocidade muito acelerada. Para quem não quer ficar à mercê da Previdência Social para aposentadoria, se você não quer depender da sua previdência, do INSS, que eu costumo dizer que isso nunca será suficiente para sua aposentadoria, esse é um ótimo modelo de investimento para você gerar renda passiva e para você poder, com essa renda passiva, com essa renda extra que você vai colocar, você criar uma previdência privada. Ou seja, você começar a fazer a sua própria aposentadoria. Bom, e também ele possibilita uma maior liberdade de tempo, mobilidade e dinheiro. Foi através do mercado digital que me possibilitou a fazer viagens espetaculares, a conhecer o Chile, a viajar e estar com o projeto de dar a volta ao mundo em diferentes países enquanto trabalho. Pra você ter uma ideia, a gente passou 3 meses no Chile, viajando, esquiando e conhecendo vários lugares, escalando o vulcão e uma série de coisas sensacionais que vão ficar na minha memória pro resto da vida. Bom, então, Fagner, como funciona um mercado digital? É isso que eu vou explicar aqui para você agora, para você entender como é que ele funciona e como que isso pode ser uma possibilidade para você, assim como foi para mim. Bom, eu era servidor público, eu tinha um salário garantido e eu troquei
tudo para poder ser um empreendedor. Basicamente funciona assim: existe um expert, um especialista, alguém que tem um conhecimento que pode ser vendido, um treinamento, alguma coisa. Então, por exemplo, digamos que eu soubesse fazer bolinho de copo, para vender, bolo de caneca, para vender no trabalho. E aí eu crio um treinamento sobre como vender bolos de copo. E eu coloco esse treinamento à venda numa plataforma que a gente chama de plataforma de afiliados, que pode ser a Hotmart, a Eduz, a Monetize e várias outras que existem no mercado mundial. Quando eu pego o meu produto, eu crio o meu produto lá, o meu treinamento de como fazer bolo de pote, e coloco nessa plataforma, essa plataforma vai buscar afiliados, parceiros, pessoas que vão vender esse meu produto para mim. Esses parceiros são os afiliados, são pessoas comuns, como eu, como você, e eles vão ter um link único, um link próprio. Então eu criei meu produto lá, coloquei nessa plataforma e cada afiliado vai ter o seu próprio link, o seu próprio endereço web onde que ele vai usar para vender esse produto. E aí, esse afiliado vai recomendar esse produto para alguém. E essa plataforma vai saber que foi o afiliado que recomendou esse produto através de um cookie, que é um arquivo que fica salvo no computador dessa pessoa, que todos os sites no mundo usam, ou então um e-mail. Então, se a pessoa se cadastrou o e-mail dela lá, a plataforma vai saber que foi esse afiliado, essa pessoa que recomendou esse cliente. Quando esse cliente faz a compra, a plataforma vai dividir a comissão do especialista. Então, digamos que o produto era R$100. R$10 fica para a plataforma, 10% para a plataforma, 50% do que restou vai para o expert, 50% vai para o afiliado. Depende, claro, do produto. Cada expert decide quanto que ele vai pagar para o afiliado. Só que o que acontece? Como o negócio digital não exige estoque, uma série de coisas, o especialista pode pagar um pouco melhor para os afiliados. Então existem casos que chegam a 60% da comissão vai para o afiliado, ou seja, o afiliado ganha mais até do que o próprio especialista, uma vez que é ele que tem a habilidade de fazer a venda dos produtos. Então é assim que funciona o mercado digital. Você pode atuar tanto como um especialista, ou seja, criando o seu próprio produto, como um afiliado, que é você se afiliando a produtos que já existem. Eu normalmente recomendo às pessoas que estão entrando no mercado começarem como afiliado, porque ele vai precisar aprender menos coisas do que começar como especialista. Bom, existem então 3 formas de ganhar dinheiro na internet e eu vou passar por elas aqui para você, beleza? Eu vou passar aqui 3 formas. Na verdade existem mais formas, mas essas são as 3 principais que eu acho que você pode se interessar. Bom, primeira forma. Então, antes de eu te mostrar as primeiras formas, deixa eu te falar quais são os benefícios de você trabalhar com a internet. Você dedica 3 horas por dia, de onde você preferir, ganhando mais tempo com a sua família e muito mais qualidade de vida. É por isso que eu vim para o mercado digital e é por isso que eu recomendo ele para você. Vamos lá. Primeira forma de você trabalhar pela internet é você vender produtos em site de compra e venda, como o Mercado Livre, a OLX, Submarino. Por que isso é vantajoso? Porque eles trazem clientes para você. As pessoas estão acostumadas a comprar no Mercado Livre, no OLX, nessas outras coisas. Você consegue muitas vezes transformar passivos em ativos. Eu vou te dar um exemplo. Assim que eu fui entrar no mercado digital, logo que eu saí da Assembleia, eu não queria mexer no meu pote financeiro, no meu colchão que eu tinha feito ali para poder manter as contas do dia a dia. Então eu tinha feito uns investimentos, mantinha meu aluguel e meu custo mensal. E eu não queria mexer nesse dinheiro, porque eu sabia que se eu tirasse desse dinheiro e não retornasse, eu reduziria a minha renda mensal. Então eu procurei na minha casa quais eram os passivos que eu tinha. E aí eu vi que eu tinha uma bicicleta de trilha, eu tinha um cockpit, que era um simulador de corrida que eu usava no PlayStation, e eu tinha um kart que eu tinha comprado da época que eu era servidor público. Eu praticamente não usava nenhum deles. Logo que eu mudei para Recife, eu não conhecia ninguém, então eu não andava de bike, não usava praticamente nenhum deles. Então eram passivos, eram coisas que estavam ali na minha casa, que consumiam dinheiro, mas não geravam resultado. O que eu fiz? Peguei esses 3 e anunciei no Mercado Livre, no OLX. E aí, no dia seguinte, eu vendi
a minha bicicleta por R$ 1.500. O que eu fiz? Eu peguei o dinheiro da bicicleta e investi no mercado de afiliados e transformei esses R$ 1.500 em R$ 12 mil. Foi um resultado espetacular, fora do comum, mas que só para você entender o que é possível dentro desse mercado. E aí foi a partir desse valor que eu comecei a crescer, e agora eu vou falar qual foi a técnica que eu usei para crescer os meus investimentos e os meus resultados nesse mercado. Então, o que é basicamente? É você pegar produtos ou passivos que você tem em casa, coisa que você tem em casa, e vender, ou, por exemplo, digamos que tem um biscoito de queijo no seu bairro que todo mundo adora, mas quase ninguém conhece. Você pode anunciar ele no Mercado Livre, no OLX, e vender ele para toda a cidade. Esse biscoito, digamos que a pessoa cobra R$ 2, você vende ele na internet por 4 e a pessoa paga o motoboy para receber esse produto lá. Ou seja, você pode criar coisas, ou às vezes algum objeto que tem só na sua região, às vezes na sua região é mais barato um celular, ou um cartão de memória, ou qualquer tipo de coisa. Você pode vender essas coisas. Ou você simplesmente pode importar produtos da China e depois revender esses produtos mais caros no Mercado Livre e na OLX, ou no Submarino. Como é que você pode fazer? Um grande exemplo desses produtos chineses. Você entra no site como o AliExpress, importa esses produtos em grande quantidade, como um pendrive, alguma coisa, depois você vai e anuncia ele lá no Mercado Livre. Sites, Mercado Livre, OLX, Submarino, e você pode pesquisar outros mercados, às vezes grupos de Facebook de compra e venda também você pode utilizar. Em Santiago, por exemplo, quando eu estava lá, eu estava doido para comer coxinha, fui nesses sites de compra e venda de Santiago e tinha lá brasileiros que vendiam coxinha em Santiago. Ou seja, existem várias possibilidades de você construir. Entra em grupos de compra e venda da sua cidade no Facebook e que você pode encontrar várias oportunidades de negócio para você vender suas coisas pela internet. Beleza? Bom, segundo tipo, ganhar dinheiro como infoprodutor. Como é que funciona isso? O que é isso, né? Primeiro, o que é infoprodutor? Lembra que eu falei do expert lá na hora que eu estava falando do modelo do mercado digital? Então, o expert é alguém que tem um conhecimento em algum assunto que outras pessoas querem aprender. Aqui, por exemplo, digamos que você quisesse importar da China ou fazer o que a gente chama de dropshipping, que é você vender um produto e a própria fábrica entregar. Tem um amigo meu que ensina a fazer isso. Então, ele é um infoprodutor que ensina como que você faz vendas pela internet com produtos da China, por exemplo. Então, o que ele é? Ele é um especialista que tem um conhecimento que outras pessoas querem, ele vai lá, cria um treinamento e vende esse treinamento na internet. Qual que é a vantagem? Você não precisa de estoque, você não precisa o custo para você montar o treinamento é muito baixo. Com um celular hoje ou um computador você consegue gravar as aulas, os treinamentos, então a tecnologia ficou muito simples. Hoje, as ferramentas, por exemplo, a área de membros para você disponibilizar os vídeos ou para você disponibilizar o e-book para ser baixado são gratuitas, então você praticamente não tem custo para você começar como infoprodutor. Como é que você pode fazer? Você pode, então, se cadastrar em uma plataforma como a Hotmart, no hotmart.com.br, criar o seu treinamento e colocar lá para vender o seu treinamento. O que você precisa? Você vai precisar de conhecimento em copywriting, que é redação persuasiva, redação de vendas persuasiva. Você vai precisar entender como vender pela internet, então você vai precisar saber sobre anunciar na internet, você vai precisar muitas vezes de conhecimentos relacionados à venda mesmo do processo. E você vai precisar de uma câmera, pode ser um celular bom como um Samsung Galaxy ou um iPhone, um celular que filma melhor, ou então uma câmera filmadora mesmo. Ou então um computador para você fazer, por exemplo, uma apresentação como essa que eu estou fazendo para você aqui. Você grava a apresentação na tela do seu computador usando um microfone e você depois disponibiliza essas aulas para as pessoas.
Dentro do Expert Freesider, que é o nosso treinamento onde eu explico como se tornar um expert, você vai aprender todos os passos necessários para você criar o seu próprio produto, caso esse seja o seu interesse dentro do mercado digital. Bom, outra oportunidade que você tem é ganhar dinheiro no mercado de afiliados. O produtor, ele precisa aprender todo o processo, dar suporte para o cliente, aprender o processo de construção de copy para você poder fazer os roteiros dos seus vídeos, para você poder vender o seu produto. Você precisa aprender a criar as páginas para você disponibilizar, esse tipo de coisa. Já o afiliado não. O afiliado, por que é vantajoso então? O afiliado, ele vai pegar tudo isso já pronto, ou seja, o treinamento já gravado, as páginas já prontas, o suporte ao cliente, tudo isso já pronto, e ele simplesmente vai se preocupar só em levar pessoas para comprar o produto. Ou seja, ele vai se preocupar só com uma parte do processo, que é a atração para a venda. Então, o que é o afiliado, tá? O que o afiliado faz? O afiliado simplesmente é um revendedor do produto. Ele vai revender digitalmente aquele produto. Ele pode vender tanto no 1 a 1, então eu posso, por exemplo, oferecer um treinamento conversando com alguém, com um amigo, com um parente, e mandar o link para ele, como eu posso fazer isso em massa, fazendo anúncios no Facebook, fazendo anúncios no Google, no YouTube, ou simplesmente criando portais de conteúdo que vão atrair as pessoas, e lá eu ofereço esses treinamentos. Então, o afiliado, ele vai ter um processo, o grande papel dele é atrair a pessoa, é ter audiência, é construir audiência, é levar pessoas para aquela oferta. O que você precisa para se tornar um afiliado? Basicamente, você precisa entender o processo de venda da internet e oferecer um produto para aquela pessoa. E eu te convido então a se cadastrar na plataforma da Hotmart, que é a principal plataforma hoje no mercado, hotmart.com.br. O cadastro é gratuito e ver os produtos que tem disponíveis lá. Você vai precisar saber escolher o produto que você quer promover, então vai depender muito do público-alvo que você quer atingir, e aí você vai montar uma estratégia para poder vender esse produto para essas pessoas. Bom, e aí você me pergunta, mas Fagner, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer se eu não tenho tempo para construir um negócio em paralelo? Como é que eu posso fazer se eu não posso correr riscos? Como que eu posso fazer tudo isso? Como é que eu posso ter um negócio na internet de forma segura e sustentável? Bom, o que eu posso te dizer é o seguinte: as suas decisões dos últimos 5 anos te levaram para onde você está hoje. Se você quer ter uma vida diferente, se você quer ter algo diferente, você precisa tomar decisões diferentes. E aí eu te pergunto, daqui a 5 anos, você quer estar com esse mesmo desafio, com essa mesma dificuldade, ou você quer estar com uma vida melhor? Se você quer estar com uma vida melhor, eu posso te ajudar. Eu vou te mostrar aqui 2 técnicas que você tem que fazer para construir o seu trampolim, para ter um negócio digital que vai te possibilitar ter mais tempo de forma segura e sustentável. Primeira estratégia é conhecer e entender a lei de Parkinson. Parkinson uma vez disse: o trabalho expande-se preenchendo o tempo alocado para sua realização. O que isso quer dizer? Sabe a teoria dos gases? O gás tende a ocupar todo o espaço disponível. Pronto, a mesma coisa acontece com o trabalho. Eu não sei se você lembra em época de colégio, talvez faculdade, quando você tinha um trabalho para fazer, a gente normalmente deixava para a última hora, fazia no último minuto, correndo, mas entregava. Então, a lei de Parkinson é exatamente isso. Você pode ter 30 dias para realizar um trabalho, que você vai ocupar esses 30 dias. Se você tiver 5 dias para realizar esse mesmo trabalho, você vai fazer o trabalho com a mesma qualidade nesses 5 dias. Ou seja, o trabalho ele tende a ocupar o tempo disponível que a gente tem para ele. Lembra que eu falei lá atrás para você colocar prazos curtos para realizar o seu trabalho? É justamente por causa da lei de Parkinson. A lei de Parkinson já foi comprovada e se você usar ela a seu favor, você vai ter muito mais benefícios. Então, se você tem uma atividade que está com muito tempo disponível, quebra ela em subatividades, porque senão você vai acabar deixando para fazer tudo na última hora.
quebra ela em subatividades e coloca prazos curtos e apertados para executar essas atividades. E eu te faço um outro convite para você entender como funciona a lei de Parkinson e usar ela a seu favor. Experimenta fazer toda a atividade que você tem no dia, no período da manhã. Só um dia, fala assim, não, hoje eu tenho que terminar tudo que eu tenho para fazer no período da manhã. E vê se você consegue. Você vai ver que provavelmente você vai produzir muito mais rápido, você vai gerar mais resultado, porque você não vai se perder no seu dia fazendo coisas inúteis, coisas que não gerariam resultado. E eu te afirmo isso com toda certeza, sabe por quê? Porque normalmente quando você tem que ir no médico, quando você precisa viajar, você executa o que você precisa executar no tempo que você tem. Então, se você parar para refletir, você vai ver isso. E aí eu te convido a refletir. Como que você utiliza as horas que você reserva para pensar e trabalhar no seu negócio? Fala para mim. Outra coisa, quais são as prioridades que você pode estabelecer em 3 horas? O que você poderia fazer em 3 horas para executar o trabalho que você precisa executar? Será que você está subestimando a sua capacidade de produzir mais resultado nesse tempo? Que tal? Então, usa a lei de Parkinson a seu favor. Começa a reduzir o seu horário de trabalho. Começa a colocar treinamentos, cursos para fazer, coisas que vão fazer com que você tenha alguma coisa para fazer. Sabe por quê? Quando a gente não tem nada para fazer, a gente acaba tendo mais tempo para trabalhar. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na internet, depois que eu passei por esse período de saída da Assembleia, eu comecei a querer produzir muita coisa, fazer muita coisa, e eu não tinha horário, né? Eu não tinha horário, eu trabalhava em casa, não tinha horário. Então, o que acontecia? Eu acabava ocupando muitas horas do meu dia para fazer coisas que eu faria em 1, 2 horas. A partir do momento que eu comecei a colocar que eu trabalharia de tal hora a tal hora, então, normalmente eu coloquei que eu ia trabalhar no máximo das 2 às 6, as coisas começaram a se encaixar naquele período. E eu comecei a ser muito mais produtivo e gerar muito mais resultado naquele período. E aí, o que eu fiz? Eu peguei atividades extras, então eu fui fazer vôlei de praia, fui fazer outras coisas que eu tinha que sair de casa para que eu não ocupasse aquele tempo trabalhando. Então eu te convido a fazer o mesmo, a refletir e a buscar atividades que vão limitar o seu tempo de trabalho. Começa a se forçar a ter um período específico para você trabalhar. Terminou aquele período, acabou. Então hoje eu trabalho com ciclos de 2 horas. Terminou essas 2 horas, acabou. Fiz ali o que tinha que fazer, fiz, não fiz, fica para amanhã e amanhã eu vou ter que me apertar para fazer de outra forma. Porque assim eu vou condicionando o meu cérebro a atender esses horários, a não se acostumar a ter hora extra. Porque quando você se acostuma a ter hora extra, você acaba produzindo muito menos no período que você tem para produzir. A segunda técnica que eu queria te contar, que fez a diferença para eu alcançar o meu resultado, foi a técnica da bola de neve. Então, eu poderia fazer isso no meu tempo extra, e assim como você pode fazer isso no seu tempo extra, e usar a bola de neve para poder escalar os seus ganhos. Começar investindo pouco e escalando mês a mês o seu resultado. Então, como é que você pode usar apenas 3 horas do seu dia para aplicar o seu investimento no mercado de afiliados e gerar renda passiva gradativa? Como é que você pode fazer isso? Como é que funciona a bola de neve? Então, digamos que eu colocaria R$100 de investimento no primeiro mês. E aí, no segundo mês, eu teria os R$100 e colocaria mais R$100, ficaria R$200. E esse dinheiro começa a investir, começa a crescer. No mês seguinte eu teria R$300, ou seja, eu vou reinvestindo esse dinheiro vai crescendo. No mês seguinte R$450, ele vai crescendo, ou seja, eu comecei com R$100 lá. Vai chegar um momento que esse dinheiro já vai estar dando ali R$5.000 por mês, certo? Isso é como funciona a bola de neve, ou seja, a gente vai investindo mês a mês sem retirar o dinheiro. Quando a gente vê, esse dinheiro já está rendendo mais do que a gente espera. Então no primeiro mês eu coloquei R$100, no segundo mês 200, esse dinheiro foi rendendo, chegou ao ponto que ele estava gerando R$5.000 por mês. E aí, como é que a maioria das pessoas fazem, né? Seja no mercado de afiliados, seja investindo, as pessoas fazem assim, elas colocam R$100. Aí esses R$100 viram R$200. Aí sabe o que ela faz? Ao invés dela reinvestir esse dinheiro, ela pega e gasta esse dinheiro. E aí ela queima esse dinheiro. E aí no mês seguinte, ao invés dela ter 300, ela vai ter R$100 de novo. E aí ela vai ganhar e ela vai virar R$200. Só que sabe o que ela faz com esses R$200? Ela pega e torra de novo. Ela queima esse dinheiro. E assim ela faz durante muito tempo. Sabe o que acontece depois de um tempão? Ela continua
tendo os mesmos R$ 100 de renda passiva. E aí sabe o que ela faz? Ela pega e uma hora ela gasta esses R$ 100 e aí ela fica com nada. Ou seja, depois de um tempão investindo e fazendo, ela acaba ficando sem dinheiro. E aí ela fala que esse negócio não funciona. Mas na verdade, foi ela que não usou a técnica da bola de neve. Eu comecei com R$ 1.500. Eu transformei esses R$ 1.500 ao longo do tempo em mais de R$ 1 milhão, só reinvestindo, só fazendo a bola de neve crescer. E se eu conseguir, você também pode, você também consegue fazer isso. Bom, depois de saber tudo isso, qual vai ser o seu próximo passo? Se você não sabe por onde começar, eu tenho algo para você, eu tenho uma surpresa para você aqui. Tcharam! Surpresa! Será que eu preparei para você? É o seguinte, eu tenho um convite para te fazer. Eu quero te convidar para participar da Jornada da Liberdade. A Jornada da Liberdade é um evento 100% online e gratuito que já participaram mais de 200 mil pessoas. E nesse evento online é uma série de vídeos onde eu mostro o método que eu usei para trabalhar somente com o mercado de afiliado e aumentar a minha qualidade de vida e da minha família. Eu quero mostrar para você como é que eu fiz isso, para que você veja se é um caminho que você quer seguir e para que você veja as possibilidades do que você pode alcançar dentro da internet, dentro desse mercado de afiliados. E aí, topa o convite? Se você topar o convite, vai ter um botão aqui perto desse vídeo para você poder clicar e se cadastrar para participar da Jornada da Liberdade. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, de ter participado aqui comigo, espero ter passado bastante conhecimento para você, que isso faça de alguma forma a diferença na sua vida. Obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, parabéns por ter chegado até aqui e eu te convido a me acompanhar nas redes sociais. Tá aí o meu canal do YouTube, Fagner Borges, o meu Instagram, Vida de Freesider e o nosso Facebook, que é Praia Marketing Digital, Praia MKT Digital. Procura lá, é a minha foto, Fagner Borges, você vai curtir, segue a gente aí, eu tô sempre postando conteúdos nas redes, você já deve saber, você já tá me acompanhando há algum tempo. Um grande abraço para você e a gente se vê aí numa próxima aula, provavelmente dentro da Jornada da Liberdade, se você tomar a decisão mais inteligente. Um grande abraço e até a próxima.